como uma casa varrida e ornamentada, porém desocupada por alguém que garanta a sua segurança. Que é o que nós veremos depois, mais adiante. Mas isso eu quis acrescentar como inserção de Lucas no contexto do que Jesus diz sobre expulsar esse valente bem aparatado. Para fazer isso é preciso primeiro amarrá-lo. E aí depois libertar quem quer que esteja sob a sua dominação. E nós vimos ontem Jesus dizer, olha, quem não é por mim é contra mim, não brinquem disso não. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu? Não brinquem disso. Isso não é brincadeira, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A igreja não é o absoluto. Hoje em dia você vê a igreja querendo se colocar nesse lugar de Jesus. Dizendo para as pessoas que quem não nos frequenta não tem o reino de Deus. Quem não abraça a nossa doutrina perdeu a salvação. Quem não contribui com o dízimo para o nosso sustento está no inferno. Isso aí é que é demônio maligno, enganador, pervertido, destruindo e a alma humana e falsificando o evangelho de Cristo Jesus. Isso é coisa muito séria. A igreja não é nada. Ela existe, se ela for fiel, ela continua. Se ela não for fiel, ela pode até continuar historicamente, mas sem Cristo. Ele a deixa, ele a abandona. Como a gente já viu diversas vezes, ele fica de fora, ele sai dali, definitivamente. Quem não é por mim é contra mim. Por isso eu vos declaro, todo pecado, preste atenção, e blasfêmia serão perdoados aos homens. Qualquer pecado, qualquer loucura, qualquer blasfêmia. Tem perdão para tudo, é óbvio. Por que é óbvio? Porque quem diz isso foi o que me mandou perdoar o meu próximo, o meu irmão, até 70 vezes num dia. Se ele vier arrependido, genuinamente, e me disser, me perdoa, eu sou um vacilão. Pequei de novo contra você. Eu sou compulsivamente torto, equivocado, me perdoa. O coração quebrantado, Jesus diz, perdoe. Você não precisa nem continuar a andar com ele. Tem gente que não serve para ser companhia da gente, mas mesmo esses irão embora perdoados. Ou deles eu me retirarei perdoando-os. Como eu digo, em casos de divórcio, para muita gente, há dezenas de anos, até para você se divorciar, você precisa primeiro perdoar para se divorciar em paz. Se o outro não aceitar o seu perdão, é uma questão do outro, mas você perdoe até para se separar. Até para seguir sozinho, para continuar, não deixe, não carregue, não leve nem a poeira da animosidade com você. Bata toda a poeira para trás, vá embora limpo. Sacuda a poeira e dê a volta por cima com o perdão. Portanto, se ele pede de mim que perdoe a todos, indiscriminadamente sempre, e que o sol não se ponha sobre a minha ira, que eu não leve para a cama ódio, amargura, ressentimento, mágoa, queixa, chorume raivoso, vingativo contra ninguém. Eu posso até ter dias de tristeza, mas de ira não. Posso ter dias de frustração desapontada, mas ódio não. Posso ter dias de profunda decepção, de constatação, pelo fato de que eu imaginava que a pessoa fosse outra coisa e ela não era. Mas manter um espírito raivoso, odioso, vingativo no meu coração, com as confabulações e as elucubrações da maldade,
ou as conspirações, ou os desejos de que o mal atinja aquela pessoa. Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, que eu não devo nem um dia, nem uma noite, nem um pôr do sol sequer dormir com isso no meu coração, citando o Salmo, que diz: aquietai o vosso coração, sossegai e descansai a vossa mente no vosso travesseiro, sem levar nenhuma ira para o inconsciente, para a introjeção interior, porque essas iras sobre as quais eu durmo habitam o meu inconsciente e destroem e corrompem e adoecem o meu ser, a minha alma, e vão criando justificativas para que eu abra concessões ao ódio na minha interioridade, de modo que o espírito da odiosidade não tem permissão em mim para subsistir nem sequer uma tarde, nem um dia, nem algumas horas. Eu devo expulsá-lo de mim o quanto antes e perdoar todo mundo, mesmo que eu não seja obrigado a continuar com quem eu perdoei, porque reconheça que se trata de uma pessoa danosa para o bem-estar da minha vida. Portanto, eu o perdoo com toda a sinceridade e me retiro sem humilhação de ninguém e prossigo o meu caminho. Por isso eu vos declaro, por ser lógico, por ser coerente com o que ele mandou que eu fizesse, ele me diz que ele é assim também. Ele, Jesus, é assim também. E que o Pai é assim também. E ele diz: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos. Mas, aí tem um mais tenebroso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E é o que, não sendo explicado, como nunca é nas igrejas, nunca é. São poucos, os poucos. Eu me lembro que quando eu me converti, ninguém sabia o que era o pecado contra o Espírito Santo. Eu conversava com os melhores teólogos da minha terra. E eu perguntava: escuta, o que para você é o pecado contra o Espírito Santo? Eles me diziam: um mistério, meu filho. Teólogos reformados, teólogos da Assembleia de Deus, gente boa, tinha alguns muito bons naquele tempo. Teólogos batistas, teólogos, professores de seminários. É um mistério, meu filho. Quando, na realidade, eu comecei a me debruçar sobre o texto e vi que ele era óbvio. Não tem nada demandando uma revelação especial para a gente entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas é criada, educada, vive, ou é deseducada na religião sob essa ameaça. Aí o pecado contra o Espírito Santo vira qualquer risada que o indivíduo dê porque alguém contou uma piadinha sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele sorriu, aí já vai embora apavorado: eu pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão, eu estou no inferno. Aí vem me procurar, aí conversa, eu tenho que ajudar esse cara para tirar isso da cabeça dele. Que dificuldade. Sem falar numa outra coisa que também na minha boca é ultra, super repetida há décadas e décadas, que é o fato de que a grande maioria dos que preenchem, lotam as clínicas psiquiátricas são crentes, e deles a maioria são pentecostais, assombrados com o pecado contra o Espírito Santo. E a maioria dos que, por alguma razão, conseguem conversar comigo nessa condição de internamento, me falam: eu não tenho mais jeito. Aí você vai ver o grande transtorno psíquico desse indivíduo decorreu da culpa incurável e da culpa imperdoável de terem imaginado que pecaram contra o Espírito Santo.
E é algo tão horrendo que eles mesmos vaticinaram contra eles próprios a imperdoabilidade do seu estado, condição e pecaminosidade, e adoeceram e desenvolveram transtornos de angústia psíquica que vão se desdobrando em todos os tipos de outros transtornos de natureza psicológica, de modo que o cara acaba se transformando no viveiro de transtornos e agonias psíquicas. Isso eu nunca vi dar em ateu. Aliás, tem muito pouco ateu nas clínicas psiquiátricas, ou muito poucos agnósticos. Agora, crente e religiosos são os que mais lotam. E dentre os religiosos, os crentes e os pentecostais são os que entopem o lugar. Eu sei porque eu visito esses lugares, visitei anos e anos e anos. A última vez que eu estive num deles tem mês e meio, 2 meses. E você já vai entrando, já vai sentindo, até pelas saudações. Você bota o pé dentro da clínica, já é a paz do Senhor, reverendo, a paz do Senhor, reverendo, tudo interno. E você procura um ateu e um agnóstico lá dentro e não acha. Mas está entupido de crentes. E se você for ver qual é a base da angústia deles, é o famoso pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Por causa de uma declaração de Jesus mal compreendida para sempre, até o dia de hoje. Todo pecado e blasfêmia, se diz aqui, proferidos, serão perdoados. Proferidos pelos homens serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, o Cristo, o Messias, ser-lhe-á isso perdoado. Qualquer ofensa contra Jesus está perdoada. Ele morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas ofensas, lúcidas ou inconscientes, deliberadas ou inconsequentes, tanto faz. Levou sobre si, está pago, está consumado. Todas as nossas blasfêmias, de qualquer pessoa. Quem pecou contra o Filho está perdoado. E aí ele prossegue dizendo, mas se alguém falar, e foi o que esses caras fizeram, eles falaram contra o Espírito Santo. Aí você fica pensando que os que mais pecam contra o Espírito Santo, preste atenção, é seríssimo o que eu vou dizer. Você está me ouvindo aqui, tiktokianos? É seríssimo o que eu vou dizer, preste atenção. Você fica pensando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é daquele cara que tem lá um lugar no terreiro dele, aonde ele imola um cabrito, um bode, derrama o sangue numa bacia, faz alguns jogos de magia que tem a ver com as origens herdadas daquela compreensão dele. Aí vem o crente, olha de longe, de fora, está pecando contra o Espírito Santo. Esse não tem mais perdão. Ou vem aqueles outros que ouvem falar de magia negra ou de satanismo. Eu conheço vários satanistas muito mais afáveis para você conversar, dialogar, muito mais inteligentes, muito mais calmos, muito mais cultos, muito mais humanamente adequados para um diálogo do que 70% dos crentes que eu conheço, que já te chegam agredindo, mentindo contra você, falando do inferno e te desejando o mal e o juízo de Deus. Mas você ouve falar de alguém e diz, ele é um satanista, você já diz,
pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. A mesma coisa contra qualquer outra religião que explicitamente se associe à figura de Satanás, assim dita. Ou não. Pode ser a qualquer outro elemento de natureza imagética, cultica, litúrgica, de uma cultura que simplesmente não seja judaico-cristã ocidental, já ganha a pecha de ser alguma coisa vinculada a Satanás, e aquele que faz aquelas confissões ou mantras ou invocações, o crente já denuncia dizendo que ele pecou contra o Espírito Santo.